Olá, meus amores, boa tarde. Olha a tia Érica para mais uma semaninha com vocês. E hoje a nossa aulinha será de português. Então, vamos abrir aí o livrinho na página 20, certo? Então, abram aí o livrinho na página 20 e na página 20 vocês irão encontrar a acentuação gráfica das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Mas tudo está englobado aí na sílaba tônica e a classificação da sílaba tônica é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Primeiro, nós vamos ver o que é sílaba tônica, ou seja, nós vamos relembrar, não é? Então, vamos lá. A sílaba tônica é a sílaba mais forte de cada palavra. É a sílaba ao qual, quando pronunciamos, falamos ela com mais intensidade, com mais força. Então, aquela palavra, aquela sílaba que a gente pronuncia com mais força em cada palavra é chamado de sílaba tônica. Um exemplo. Eu tenho aqui a palavra colher. Na palavra colher, então eu vou primeiro chamar essa palavra. Para que você descubra a sílaba tônica de cada palavra, você precisa chamar essa palavra como se estivesse chamando alguém, outra pessoa. Por exemplo, colher. Veja só, tia Érica demorou mais um pouquinho no lher. Então, colher. Quando tia Érica chamou, foi a última sílaba que tia Érica demorou mais. Ou seja, falou com mais força, mais intensidade. Isso quer dizer que esta sílaba aqui é a sílaba tônica da palavra. Outro exemplo. Que nome é este aqui que tia Érica acabou de colocar? Boneca, não é isso? Vamos aí, chamar juntinho com tia Érica a palavra boneca. Vamos lá? Boneca. Qual foi a sílaba que tia Érica demorou mais pronunciando? Isso mesmo, o né, né. Então, a sílaba mais forte, a sílaba tônica da palavra boneca é o né. Agora, esta palavrinha aqui. Que palavra é essa aí? Árvore, não é isso? Vamos chamar a palavra árvore para descobrir a sílaba tônica. Então, vamos lá. Árvore. Qual é a sílaba mais forte? Ar, não é isso? Então, ó, a sílaba tônica da palavra árvore é ar. É aquela que eu pronunciei com mais força, com mais intensidade. Todo mundo aí já sabe o que é sílaba tônica, não é isso? Agora vamos para a sua classificação. A sílaba tônica é classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então vamos lá. Quando é que a sílaba tônica é classificada em oxítona? Quando é que uma sílaba é classificada em oxítona? Vamos lá. Para a gente saber qual a sílaba tônica, a gente chama a palavra, não é? A sílaba tônica é a sílaba mais forte de cada palavra. Outra coisa. Quando nós formos classificar em oxítona, paroxítona e proparoxítona, nós devemos contar como última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Tá certo? Vamos lá? Última, penúltima e antepenúltima sílaba. Quando a sílaba, também lembrar que nós contamos de trás para frente, tá certo? Então, ó, última, penúltima e antepenúltima sílaba. Sempre contando de trás para frente, ok? Vamos lá. Nesta palavra colher,
a palavra que eu tenho aqui, colher. Nós já descobrimos que a última sílaba, ela é a mais forte. Então, todas as vezes que a última sílaba da palavra for a mais forte, essa palavra é classificada como oxítona. Então, colher, a última sílaba mais forte, esta palavra é oxítona. Certo? Então, se alguém perguntar, quando é que uma palavra é oxítona? Quando a última sílaba é a mais forte. Já nesta outra palavra, eu tenho aqui boneca. Eu descobri que a penúltima sílaba é a mais forte. Observem, eu tenho a última e a penúltima sílaba é a mais forte da palavra. Então, se a penúltima sílaba é a mais forte da palavra, isso quer dizer que essa palavra ela é paroxítona. Então, o nome boneca é classificada como paroxítona. Por que paroxítona? Porque quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra, esta palavra é paroxítona. E quando ela é proparoxítona? Quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, aquela que pronunciamos com mais força, com mais intensidade. Vamos contar aqui, ó. Eu tenho última, penúltima e antepenúltima sílaba. Então, se a antepenúltima sílaba da palavra for a que tem mais força, essa palavra é classificada como proparoxítona. Isso quer dizer que árvore é uma palavra proparoxítona, ok? Entenderam até aí? Vamos revisar. Vamos lá. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. E para que eu possa descobrir qual a sílaba tônica, eu tenho que chamar essa palavrinha, tá certo? Quando eu descobrir qual é a sílaba tônica, eu vou para a sua classificação. A sílaba tônica pode ser classificada em oxítona, quando a última sílaba for a mais forte, paroxítona, quando a penúltima sílaba for a mais forte, e proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba for a mais forte. Agora, nós vamos ver aí no livrinho de vocês, que vocês vão acompanhar aí com tia Érica, na página 20 do livrinho, vocês vão acompanhar aí a acentuação gráfica, não é? Quando é que nós acentuamos as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, neste quadrinho que tem aí na página 20. Então, as palavras oxítonas, elas só são acentuadas quando terminadas em a e as, e es, o e os, eis, el, els, oi, ois, em e ens. Então, as palavras oxítonas, quando a última sílaba é a mais forte, é quando elas têm essas terminações. Então, ela pode ter o acento agudo, que é aquele som aberto, e o acento circunflexo, que é aquele som fechado. Tem vários exemplos aí ao lado. Então, fubá. Fubá, ela é uma palavra oxítona terminada em A. Então, ela é acentuada. Outro exemplo, sofás, terminados em AS, não é? Terminado aí em as, palavra oxítona terminadas em as. Jacaré, vocês, vovó, robôs, papéis, troféu, chapéus, herói, caracóis, armazém e parabéns. São exemplos de palavras oxítonas acentuadas, ok? E quando é que uma palavra, nós podemos acentuar uma palavra paroxítona? Quando elas terminam em i e is, como exemplo, júri, táxi, lápis, tênis. Então, observem a terminação dessa palavra.
ela é terminada em I ou IS, mas ela é uma palavra paroxítona, ou seja, quando a penúltima sílaba é a mais forte. Também é acentuada quando termina em us. Exemplo, bônus, vírus e ônus. Em L, quando a terminação é em L, amável, fácil, imóvel. Tudo isso são palavras paroxítonas, quando a penúltima sílaba é a mais forte. Em e uns, exemplo das palavras álbum, médium e álbuns, terminadas em N, como hífen e Newton. Terminadas em PS, como bíceps e tríceps. Terminadas em R, como César, Marte e líder. Em X, como látex e tórax. Em ão e ãos, como bênção, órgão e órfãos. Ã e ãs, como irmã, irmãs, órfã e órfãos. Órfãs. Terminadas em iu, ia, ie e ua. Exemplo, Mário, Júlia, série e estátua. Tudo isso são exemplos de palavras paroxítonas e as suas terminações. Qualquer dúvida na atividade, você volta à página 20 para ver esse quadro aí de quando são acentuadas as palavras oxítonas, paroxítonas e agora proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Observem aqui no quadrinho aí a palavra árvore. Observem que já tem um acento aqui na palavra árvore. Quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, então quer dizer que essa palavra é acentuada e essa palavra é proparoxítona. Ok? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, você volta ao videozinho aí, novamente, para tirar todas as suas dúvidas. Então, você vai fazer uma atividade aí, ó, na página 21. Na página 21 tem assim, primeiro, escreva as palavras do quadro nas colunas correspondentes. Tem aí o quadro com várias palavras e você vai dizer quais palavras são proparoxítonas, paroxítonas ou oxítonas, tá certo? Lembrem-se, para a gente classificar, nós precisamos primeiro descobrir qual é a sílaba tônica da palavra. Então, chamem as palavras, descubra qual a sílaba tônica e aí se tornará bem mais fácil a sua classificação. Segundo quesito, copie da adenota do início desta lição uma palavra oxítona e uma palavra proparoxítona e uma palavra paroxítona e uma palavra proparoxítona. Tá certo assim? Então, vocês vão copiar aí uma dessas palavras, ok? Também tem uma atividade na página 18 e 19. Na página 18, você vai ler aí esse texto que tem como título duas palavrinhas. Vocês vão ler o texto, que é justamente a anedota, não é? Então, que é as palavras que vocês vão tirar desse texto, é aí do segundo quesito, a resposta do segundo quesito, tá certo? É onde vocês vão encontrar essas palavras. Então, vocês vão ler o texto duas palavrinhas e vão interpretá-lo na página 19, ok? Então, vejam só. Vocês sabem que a anedota é uma narrativa breve de um fato engraçado. É como se fosse uma piada, não é isso? Então, vocês vão ler aí e depois fazer essa interpretação, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até amanhã para a próxima aulinha. Um beijo.